Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de joelho para a gente tirar um momento de oração. Louvado seja o nome do Senhor. A gente falar com o nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, já estamos diante da Tua presença, Deus, nessa maravilhosa noite de culto doutrinário. Primeiramente queremos Te pedir um abraço de perdão, um abraço de reconciliação, ó Deus. Aquilo que fizemos no pensar, no falar, no agir, nos perdoa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço toda a Tua graça para dentro deste lugar. Te peço a cobertura do Teu Espírito para dentro deste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, eu neste momento oro, Senhor, por esta humanidade. Apresento diante do Senhor neste momento, Deus eterno, toda esta sociedade, em especial, Senhor, aqui o estado do Maranhão. Te apresentamos neste momento, Deus, em nome de Jesus, todas as capitais. Te apresentamos neste momento todas as autoridades, sejam elas autoridades civis, autoridades políticas e também autoridades eclesiásticas, ó Deus. Senhor, te apresentamos porque, como está escrito na Tua palavra, Senhor, Paulo já nos recomendava acerca da oração, e ele dizia para nós que era necessário nós orarmos pelas autoridades constituídas por Deus. E eu quero orar neste momento para que cada um que representa o povo, que está, meu Deus, ó Pai, como representante legítimo do povo, nós queremos orar neste momento e queremos interceder para que do Senhor possa proceder o conhecimento, para que do Senhor proceda a sabedoria. Meu Deus, muitos deles que estão ali, ó Pai, têm oprimido o povo, têm saqueado aquilo que pertence ao povo. E neste momento nós oramos para que Senhor, para que tudo aquilo que seja chuco, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos neste momento, Senhor, tudo aquilo que fere os princípios da Tua palavra, nós queremos repreender neste momento. Começamos a orar neste momento, começamos a levantar a oração neste momento, meu Pai, especialmente, ó Deus, pelos trabalhadores, por aqueles que no secular trabalham, por aqueles, ó Pai, que estão de frente para o Covid-19, aqueles que são combatentes, aqueles, Senhor, em nome de Jesus, que estão trabalhando nos hospitais, aqueles que estão de frente no combate. Queremos apresentar diante do Senhor, queremos orar neste momento, ó Deus, meu Pai, em especial pelos desviados, pelos afastados. Queremos orar, Senhor, neste momento, e queremos levantar, ó Deus, uma grande oração específica por aqueles que deixaram o primeiro amor, por aqueles que abandonaram o primeiro amor. São muitos, ó Pai, são muitos os que antes do Covid já tinham abandonado a sua fé, e depois, ó Pai, com toda esta situação, muitos dos que estavam dentro, muitos dos que estavam compartilhando do ato de fé, meu Pai, se entrelaçaram entre os desejos deste mundo, abandonaram a sua fé no Senhor por coisas banais, por coisas fúteis, por coisas inúteis. E neste momento, Pai, nós queremos levantar um grande clamor, nós queremos orar neste momento por aquele que se afastou, por aquele que abandonou a fé. Ah, Senhor amado, só o Senhor sabe, só o Senhor compreende porque que esta pessoa abandonou a fé, porque que esse indivíduo esqueceu do Senhor. Neste momento nós queremos levantar um grande clamor, queremos orar neste momento como igreja santa, como teu povo. Queremos clamar neste momento. Igreja do Senhor, comece a orar neste momento, comece a apresentar neste momento em oração as vidas, as famílias. Comece a apresentar agora os lares, comece a apresentar neste momento
cada lar, cada família. Em nome de Jesus queremos te apresentar, meu Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que não te pertence. Queremos apresentar o estado, queremos apresentar o município, queremos apresentar a capital, a baixada, os interiores. Deus, guarda, Senhor, dê o livramento. Vai guardando neste momento, intercedemos neste momento por aqueles que estão entubados. Apresentamos aqueles que neste momento estão, Senhor, em nome de Jesus, entrando na sala de cirurgia. Neste momento muitas são as vidas, Senhor, que estão agora, Senhor, entrando dentro da UTI. E nós começamos a orar, começamos a clamar diante do Senhor, a clamar pelo grande, mas pelo grande milagre nesta família, pelo grande milagre nesta casa, neste lar, meu Senhor amado. Começamos a apresentar diante do Senhor, começamos a orar diante do Senhor, meu Senhor amado. Hoje, Pai, nos reunimos aqui com propósito de aprender do Senhor, com propósito de aprender da Tua palavra, Deus. Hoje vamos estudar um tema tão importante, mas tão importante. Se a igreja compreendesse o valor de um culto doutrinário, a igreja não faltava, os irmãos faziam de tudo para estar aqui. Se a igreja compreendesse a nossa preocupação, a minha preocupação como líder da igreja, como aquele que tem a responsabilidade de guiar na palavra. Se a igreja compreendesse que estamos chegando nos dias finais da igreja, e a Tua palavra nos diz, ó Pai amado, que quando a gente chegasse nos dias finais da Tua igreja, nós viríamos muitas coisas. Senhor, mas nós te pedimos a Tua graça, te pedimos o Teu conhecimento no meio de nós, te pedimos o Teu poder no meio de nós. Nós queremos abençoar este culto, abençoamos este grande trabalho. Senhor, abençoa os louvores, abençoa aqueles que terão a oportunidade neste lugar de proclamar o Teu santo nome, e abençoa as nossas mentes, abençoa os nossos corações, para que tudo que saia desse lugar, para que tudo que saia desse altar, seja propriamente ministrado pelo Senhor. Então neste momento, eu quero orar e já quero abençoar este grande trabalho que se inicia nesta noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Chamamos nessa noite, em nome de Jesus, para estar louvando os 2 hinos da harpa, a nossa irmã Graça, louvando os 2 hinos da harpa, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Senhor Jesus. Te somos gratos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença essa noite. Viemos aprender, Senhor. Não somente aprender, mas também, através do ensinamento, a gente venha praticar. Amém? Vamos louvar a Deus nesta hora com o número 24. Pedindo que o Espírito Santo de Deus, que já se encontra aqui, tenha total liberdade nesse lugar. Que nenhuma preocupação, nenhuma situação venha roubar de nós a sensibilidade de sentirmos a presença do Senhor aqui neste lugar. Graças a Deus. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou. Pois de repente lá do céu o vento assoprou, que veio a casa toda encher, e os corações como em poder
poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E em cada um veio repousar a preciosa luz. O preceptor que veio ficar com o servo de Jesus foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, fogo divinal, teus servos batizar. E começaram a falar, repleto de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos ensinar. Aleluia, Deus. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, ó, vem nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Teus servos batizar, teus servos batizar. Aleluia, Deus. Glória. Vamos louvar o número 3. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, esta noite. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar, Jesus. Glória a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei nas tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, és meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei. Aleluias ao meu Rei, aleluia. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei. Aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos dar uma oportunidade também para a irmã Maria trazer uma saudação. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que perfeição nesse som, né? Tá perfeito esse som da igreja, né? Parabéns ao irmão José, né? Porque organiza toda esta parte. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmo 66. Amém. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai e gloriai do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder. Se submeterão a ti e aos teus inimigos, toda a terra te dará a ti, cantará louvores e cantará o teu nome. Vindes e verdes as obras de Deus, e terríveis nos seus feitos, para com os filhos dos homens. Convertei o mar em terra seca, pois serão o rio e a pé ali nos alegramos nele. Amém? Amados, o que Deus nos diz é que nós temos que louvar a Deus, né? Nós devemos louvar a Deus por tudo. Mesmo que a gente esteja passando por dificuldade, por certas circunstâncias, né, desagradáveis, mas sempre a gente tem que louvar a Deus. Mesmo que esteja faltando algo na nossa casa, mas todo tempo temos que louvar a Deus. Porque sem o nosso Deus nós não somos nada. Sem a bondade do nosso Deus nós não somos nada. É que nem diz o salmista, né? Louvai a Deus com todos os brados e jubilos de todas as terras. Então devemos fazer isso todos os dias, louvar a Deus e agradecer a Deus, não só pelo dia que Ele nos permite, né, colocar a planta dos nossos pés no chão, mas nós devemos louvar a Deus por tudo, pelo dia, pelas bênçãos que Ele tem nos dado, ou mesmo nem às vezes a gente não recebe as bênçãos, mas a gente tem que louvar a Deus. A gente não deve louvar a Deus só
por Ele nos ajudar, por Ele nos dar bênção, mas também a gente devemos louvar a Deus na dificuldade, na circunstância, no vale, em qualquer situação. Devemos louvar a Deus, porque Ele é bom, Ele é perfeito e agradável. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Convidamos também nessa noite a irmã Eli para estar louvando um hino para a gente recolher dízimos e ofertas da casa do nosso Deus, irmãos. Amém? Jesus está nesse lugar, louvado seja Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pôr de pé, fechar os nossos olhos. Combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra eu não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim.
És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Amém, graças à oportunidade. Glória a Deus. Rosinete, orando aqui pelas ofertas, meu filho. Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz, amém? Vamos estender nossas mãos para abençoar o dízimo e as ofertas da casa do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua maravilhosa e eterna presença, neste momento, Senhor, nós queremos Te agradecer, Papai. Te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Te agradecer, Senhor, pelos Teus feitos, Senhor, pelas Tuas benevolências, que são grandiosas, Senhor, nas nossas vidas. Pai amado e santo, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todos os ofertantes e dizimistas da Tua casa. Pai amado e santo, vai abençoando cada um de uma forma toda especial, Pai. Abre, Senhor, as comportas do céu, Senhor, e derrama chuvas de bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, Pai. E nesse momento, Senhor, visita o celeiro de cada um, Pai, e entra com Tua providência. Entra, Senhor, com Teu agir naquilo que Teus filhos têm pedido, naquilo que Teus filhos têm clamado a Ti, Pai, porque só Tu sabes e conheces as nossas necessidades. Pai amado e santo, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, de uma forma toda especial, para que venhamos, Senhor, abençoar também a Tua casa, Pai, porque nós somos escolhidos mantenedores da Tua casa. Deus amado e santo, abençoa, Papai, de uma forma toda especial, que não falte na nossa casa e que não falte também na Tua casa. Deus, muito obrigada, Pai, é o que nós Te agradecemos e em Teu nome, amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, pode sentar todo mundo aí? Vamos começar o nosso tema, né? Anote logo aí o tema logo para a gente começar, ok? Glória a Deus. O tema de hoje, santidade e santificação. Santidade e santificação. Glória a Deus. Volto de novo a repetir para os irmãos. Tragam sempre uma caneta com um caderno de anotações para que a gente possa sempre anotar, porque é muita coisa, né, irmãos? E a nossa mente não grava tudo. Santidade e santificação. Ok? Santidade e santificação. Esse é o tema de hoje. Antes da gente dar a base do tema, eu preciso somente explicar duas coisas para vocês, para a gente começar a trabalhar sobre esse tema. Antes de dar qualquer texto bíblico que comprove o que nós vamos falar aqui. Primeiro é o seguinte, que quando nós falamos de santidade ou santificação, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existe dois aspectos. Olha para cá, gente. Existe dois aspectos dentro deste tema. Dois aspectos. E aí talvez a pergunta que vocês possam se fazer é o seguinte: pastor, santidade não é o mesmo que santificação? Aí nós veremos quando a gente trabalhar sobre a explicação dessas duas bases. Mas primeiro é que ele tem dois aspectos. Santidade e santificação tem dois aspectos.
Primeiro é o aspecto do Antigo Testamento, que estava interligado, não precisa anotar, tá bom? O primeiro aspecto é o aspecto do Antigo Testamento, que estava interligado propriamente aos sacerdotes e aos levitas da época. Santidade e santificação, quando nós falamos do Antigo Testamento, a nossa primeira memória vai logo para quem? Para esses dois indivíduos, tanto o sacerdote quanto também os levitas, ok? E aí nós temos santidade e santificação na visão do Novo Testamento, que é diferente, porque na visão do Novo Testamento, toda pessoa que está em Cristo é santa. Aí quer ver uma coisa interessante? Sabe por que não é errado você dizer assim, eu sou santo? Você sabia que não tem erro? Às vezes o mundo, ele insiste em dizer assim para a gente, mas você está na igreja, mas você não é santo. Toda pessoa que está em Cristo, ela é santa. Toda pessoa. Mas a gente ouve muitas pessoas, principalmente o mundo, nos retrair dizendo que nós não somos santos pelo fato de nós nos congregarmos, mas nós não somos santos pela igreja que nós prestamos serviço ou culto a Deus. Nós somos santos em Cristo Jesus. Pronto, amém? Então nós temos duas linhas de visões. Aí pronto, aí é que nós vamos começar agora a trabalhar, ok? Abra comigo aí, Mateus, capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo de número 52. Vinte e sete, 52. O que nos diz aí? Nós vamos ler algumas versões, ok? Que nos diz, 52, e os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Ok? Então vocês grifem aí na Bíblia de vocês a palavra santos, nesse contexto. Dormiu. Ou morrido, tanto faz. Porque a ideia da palavra morto é justamente, né, a palavra descansar, né? Ok? Aí pronto. Olha que coisa interessante. Quando nós pegamos a palavra santo, não precisa nem anotar isso aqui, é só prestar atenção. A palavra santo, ela vem na verdade de um termo grego que a leitura ou a fala é ágios, com H, começando com a palavra H. Ágios. A palavra ágios, que no grego significa uma pessoa santa. Essa é a palavra. Por isso que, por exemplo, a palavra que está aí no contexto do Novo Testamento, ela está muito mais interligada, e a leitura que nós fazemos, ou a escrita, ela está feita na versão grega, tá bom? Por isso que é uma pessoa santa, ou as pessoas santas. Por isso que nós temos aí, e a gente começou a perceber a forma como está escrito a palavra santo, porque aí não está escrito no singular, a palavra está escrito aí como? No plural, ou seja, várias pessoas. Então nós estamos falando de uma porcentagem de santos. Olha só no Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, nós só temos uma versão que fala acerca da palavra santo ou santa. Só uma versão. É esta versão que você leu. Você pode procurar em toda a base dos 4 evangelhos, você não vai encontrar nenhum termo chamado santo. Nenhum. O que você vai encontrar é a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Você pode ler em casa, você pode procurar. Se você perceber, de Mateus até João, a única parte que fala de santo é só essa versão. Não tem outra versão que fala de santo.
Talvez alguém pode até se espantar, mas não tem. Eu também procurei muito. Agora, no livro de Atos, aí eu gostaria que vocês abrissem. Nós temos 4 versões que falam de santo, e dentro dessas 4, só no capítulo 9, nós temos 3. Vamos ler aí, capítulo 9 de Atos. Por isso que eu estou mandando vocês lerem, para ver realmente se nós temos base para o que nós vamos ensinar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 13. O versículo 13, o versículo 32 e o versículo 41. Vamos ler o 13. Ele diz o quê? Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Olha só, o versículo 32 do mesmo capítulo 9, versículo 32 nos diz o quê? Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. O versículo 41, tomando-a pela mão, ajuntou a pôr-lhes em pé, e então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-as vivas. Aí você pode me perguntar o seguinte: mas pastor, por que que nos 4 evangelhos não tem a palavra santo? Porque se você analisar, a palavra santo no livro de Atos é vinculado à igreja que serve a Cristo. Porque nos 4 evangelhos, eu vou relembrar vocês de novo, Jesus nunca tratou os discípulos como igreja. Jesus tratava os discípulos como grupo que ele estava ensinando para ser e se tornar igreja. Vocês entenderam? Para não gerar nenhuma dúvida. Para não gerar nenhuma dúvida. A palavra santo só é vinculada a partir do livro de Atos, que é um livro histórico, simplesmente pelo fato da constituição da igreja já estar formada. Antes do livro de Atos, nós não tínhamos formação de igreja, nós tínhamos discípulos, ou seja, uma junção de um grupo especial de pessoas que já estavam sendo preparadas para formalizar a igreja local. Para não restar dúvida, não tem dúvida nisso aqui. Ou seja, só existia a palavra santo porque alguém servia ao cristianismo. Sem cristianismo não tinha o termo santo. Vocês compreenderam, gente? Para não ter uma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês em casa podem procurar em todos os textos que eu falei e ver se tem a palavra santo nos 4 evangelhos, ok? Até para que a gente também não possa explicar para os irmãos algo errado. Amém? Então pronto. Das 4 referências, a partir do livro de Atos, as 3 referências pelas quais lemos acerca da palavra santo, só está no capítulo 9. Só que a palavra santo, ela está equilibrada dentro da palavra cristão ou crente. Por isso é que talvez muitas pessoas dizem assim: depois que virou crente ficou diferente. Por quê? Porque quando nós usamos a palavra santo, santidade, santificação, na maior compreensão do Novo Testamento, ela é interligada a uma pessoa que está separada, mas muito mais do que isso, consagrada, e ela está fora do convívio daquilo que fere o princípio. Pronto. Agora é interessante que talvez muitas pessoas nos façam o questionário: por que que algumas pessoas se convertem e elas não conseguem mudar? Porque foi o primeiro questionamento que eu fiz. Senhor, já que todas as pessoas que aceitam a Jesus, elas têm uma tendência de se tornarem santas, por que que algumas pessoas não conseguem mudar em algumas práticas? Agora é interessante,
Porque tem que ter a intervenção do Espírito Santo para tratar aquele crente. Sem o Espírito Santo, ele não consegue ser tratado naquilo que é necessário. Agora vamos abrir a Bíblia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. O que é que diz aí, capítulo 1, versículo 2? Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, grifem a palavra santificados, em Cristo Jesus, e são chamados para serem o que, igreja? Santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Agora vocês perceberam que a junção das palavras são diferentes. Primeiro ele fala a palavra santificados, e depois ele chama a palavra o quê? Santos. Ora, irmãos, se nós analisarmos da nossa compreensão humana, na nossa compreensão mais simples, quem já é santificado não é santo? Não é? Hein? Não já é? Mas só que aqui Paulo chama a atenção, olha só. Quem é santificado, ele tem que ter a base da santificação. Eu não sei, mas me parece que a igreja colocou na mente que santidade é peça de roupa, santidade é comportamento na igreja. Só que santidade não tem nada a ver com isso. Santidade é um caráter moldado pela palavra de Deus. Santidade é a palavra de Deus. Então toda pessoa que é santa em Cristo, ele tem que ser santificado pela palavra. Se ele não tiver a palavra, ele é santificado? Claro que não. Sabe o que Paulo, interessante está aqui. Olha o que Paulo diz aí, não precisa abrir. No livro de Romanos, a base do livro de Romanos, Paulo ele explica duas coisas como base do livro de Romanos. Ele explica primeiro, acerca da lei e acerca da graça. Lembra isso? Lei, graça. Quando Paulo diz assim, acerca da lei, ele diz assim: eu não sabia o que era errado se eu não soubesse a lei. Está vendo? Ele vai dizer, eu não saberia o que é errado se a lei não me advertisse. Por quê? Porque se a gente retornar, nada de abrir isso aqui agora. A gente vai trabalhar isso aqui, esse tema, para esmiuçar ele hoje. Se a gente voltar ao Antigo Testamento, a lei de Deus para o povo, que eram os 10 mandamentos, ele estava centralizado em alguns termos que se utilizavam assim, ó. Não, 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 não. Quando a gente ouve o não de alguém que quer ver o nosso bem, qual é a primeira reação nossa? Parar. A gente pensa, porque quando Deus diz assim, não matarás, não cobiçarás, não é isso? Não roubarás, não desejarás. Pronto, a palavra não, ou o termo não, ele proíbe uma ação direta. Por isso que Paulo está dizendo aqui, que pela lei, ele conheceu o que era errado. Porque a lei só esclarece isso. Você compreende? Aí eu vou voltar de novo aqui, ó. Santo é qualquer cristão que permite, por meio do Espírito Santo, que ele seja formado em Cristo. Não é se converter ao cristianismo e achar que é cristão. É se converter ao cristianismo e fazer o que a Bíblia ordena. Você entende? Vamos abrir nossas Bíblias. Romanos 8, 29. Gente, vocês estão entendendo tudo aqui o que eu estou falando? Romanos 8, 29.
8:29. O que é que diz aí no versículo 29? 8:29. O que ele diz? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a nossa base de santidade? Cristo. Quem é o nosso modelo de santidade? Cristo. Quem é o nosso exemplo de santidade? Cristo. Vocês entendem por que nós nos parecemos ou tentamos nos parecer vinculado à palavra com Cristo? Porque Ele é o modelo da santidade. Eu vejo pessoas errando, mas errando demais, dizendo assim: eu gostaria de me parecer com fulano de tal, porque fulano de tal prega bem, porque fulano de tal louva bem, porque fulano de tal é bem. Não é assim? Nós não temos que imitar as pessoas naturais. A pessoa que nós temos como modelo de santidade e de santificação é Cristo. Ele sim não errou, Ele sim não pecou, Ele sim é o nosso maior exemplo de humildade, maior exemplo de santidade. Você entende? Agora veja, se eu estou errado no que eu estou falando. Lembra do que nós estávamos estudando há semanas atrás? Nós estávamos falando semana atrás sobre o quê? Sobre servo. Não foi? As características de um servo fiel. Agora veja, a palavra servir não é nos colocar no lugar do outro. Qual é o primeiro mandamento lá do livro de Êxodo? Como amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí ele dá uma vírgula e diz assim: amarás o teu próximo como a ti. Se coloque no lugar dele na questão do amor. Então o que é santidade? O padrão da santidade é Cristo. O modelo da santidade é Cristo. Gente, é só olhar para Cristo e você não vai errar em querer ser santo. O problema é que nós estamos querendo, eu não sei, eu estou falando o que é real, gente. Nós estamos querendo padronizar a santidade pela vestimenta. Então, por exemplo, se a gente olha uma irmã de calça, a gente diz que ela não é santa. Eu não sei como é que uma mulher dessa diz que é crente e... Não, irmão, olha na tua Bíblia e veja aí. Se a palavra santidade em todo o contexto que Cristo ensina, que o apóstolo Paulo ensina, que o restante dos apóstolos ensina, aonde era que eles entravam para trabalhar a santidade da igreja? Se não era na questão do caráter, se não era na questão da justiça, se não era na questão dos frutos. Então tem crente, irmã Lurdinha, que está mais preocupada às vezes com o irmão do lado do que com a sua própria vida. Você deve estar preocupado com a sua vida, porque se Jesus vier, você sobe. Será que nós estamos na condição de alguém que é santo? Aí aqui é que mora o segredo. Você pode ver livro de Mateus capítulo 25. Eram 10 virgens. Todas elas eram santas. Mas o que diferenciou elas? Foi a vestimenta delas? Não, foi o quê? Foi o caráter. Foi aquilo que era necessário elas guardarem, que elas não guardaram. Ao longo do tempo, nós ouvimos falar de santidade e nós subjugamos a palavra santidade pelaquilo que é natural do irmão. Só que santidade está mais vinculado àquilo que precisa ser tratado na vida do irmão. Isso é santidade. Compreende, irmão? Eu gostaria que tivesse muita gente aqui para escutar isso aqui. Mas Deus escolheu a gente para estar aqui, para aprender sobre isso. Santidade de Deus, santidade de Cristo.
Nós temos que imitar a quem? A Cristo. Olha como é que Paulo diz. Primeiro ele, de antemão, ou seja, anterior, foi ele primeiro. Depois nós nos tornamos o quê? Semelhantes a ele. Aqui, talvez, irmãos, né, que mora o segredo da coisa, né? Porque como nós nos parecemos com Cristo na imagem, não é na aparência, mas é nos princípios que nós guardamos. Só para vocês verem como não é minhas palavras. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Mais na frente. Gálatas 4, 19. Versículo 19. O que é que diz aí no versículo 19? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por vossa causa, até que Cristo seja formado em vós. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Meus filhos, que carinho que o apóstolo Paulo tem com a igreja. Novamente estou sofrendo dores de parto, ou seja, as batalhas, as guerras, as lutas, as pressões, elas estão doendo dentro de mim, por causa de vocês, para que Cristo seja formalizado em vós. Formado. O que ele está dizendo? Vocês ainda não chegaram ao conhecimento e à graça real de Cristo. Vocês ainda não compreenderam. Aí, aqui, agora é que mora algo que nós precisamos guardar. Nem todas as pessoas que estão na igreja, de fato, elas têm os princípios guardados pela palavra. Tem pessoas que estão na igreja, mas elas cogitam em dois pensamentos. Elas fazem o que o mundo diz. Por isso é que Paulo diz também que nós precisamos transformar a nossa mente, o que? Na mente de Cristo, para que nós não possamos fazer aquilo que é errado. Quem tem a renovação da mente em Cristo, ela não vive mais pelo curso do mundo, ela não vive mais pelo Deus desse século, ela não está baseada no que o mundo diz, mas ela está baseada em Cristo. Vocês compreendem, gente? Vamos ler agora Efésios 4:13. Está logo depois. Efésios 4:13. O que o apóstolo Paulo diz? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos, o que é a igreja? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que todos alcancemos, irmã Lurdinha, a unidade da fé e do conhecimento. Quando ele fala a palavra unidade, ele fala, ninguém pode ficar de fora. Todos têm que estar dentro. Gente, só nessa, se eu parasse bem aqui, eu já explicaria tudo. Se eu parasse bem aqui, você já entenderia o que era santidade rapidamente. Mas eu não posso, porque eu tenho que ver o contexto do Antigo e do Novo. Agora veja, por que a palavra santo ou santidade, ela tá diferente na escrita da palavra santificação? Agora eu vou explicar o que é santificação, não anote aí. Só anote só as versões. Santificação, olha para cá. É o processo de desenvolvimento da santidade na vida dos cristãos. Olha isso aqui. Santificação é o desenvolvimento. Sabe o que ele está dizendo? É mais ou menos aqui, ó. Lembra daquela passagem bíblica do Evangelho? Que Jesus diz assim: eu sou o caminho. Nós já falamos sobre isso. O caminho é a direção, é a interligação
que ele faz com o Pai. É mais ou menos isso aqui, ó. É como se a santificação fosse a estrada para que nós possamos chegar na santidade. Aí a base que a gente usa. Livro de Levítico. Agora nós vamos entrar no Antigo Testamento. Livro de Levítico. Capítulo 11, versículo 45. Levítico 11, 45. O que nos diz? Levítico 11, 45. Na minha versão diz assim: e Deus disse a Israel: por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Entenderam? Compreenderam? Tinha um modelo. Deus não ia cobrar do povo se ele não fosse o modelo. Agora veja, olha isso aqui. Se Deus parasse por aqui, quando ele falou acerca da palavra santo, será que o povo ia entender o que era santidade? Não, porque santidade é escolha e plano de vida. Santificação é a escolha que faço se eu quero este plano de vida. Santidade, condição para alguém subir ao céu. Santificação, oportunidade para esse alguém conhecer a santidade. Compreendeu? Nem toda pessoa que chega na igreja, que aceita Jesus, ela está na condição de ser transformada e mudada pela palavra. Ela pode entrar por esta porta, mas ela pode ficar na condição de apenas um ouvinte. Legal, achei bacana essa pregação. Mas não achei legal essa pregação, não concordo. Pouco estamos interessados em buscar santidade. Nós estamos interessados em aprovar o que Deus vai falar. Observou? Sede santo como eu sou santo. Condição. Agora veja. Dentro só desse termo, eu separei duas coisas importantes. Não anote, gente. Só preciso que vocês coloquem aqui. Só. Duas coisas importantes. Só dentro desse texto eu encontrei. Primeiro, Deus cobrara do seu povo que eles fossem um povo especial. Que é isso, pastor? Sem mistura. Não, mas eu sou crente do meu jeito. Não, mas eu quero ser cristão da minha forma. E Deus tem que me aceitar como eu sou. Não é assim. Quando Deus diz, não compactua com os erros deste mundo, é porque não é para fazer. O grande problema da gente é que a gente está como? Hoje, irmãos, eu estou falando aqui porque é real, gente. Eu ouço isso das pessoas. Olha, pastor, é o seguinte, eu vou ser crente na igreja, mas o Senhor não pode me exortar. Eu vou ser crente do meu jeito, eu vou fazer tudo que está no meu jeito, da minha forma. Não. Nós viemos ontem conversando, dentro do carro, vindo lá do Coroadinho, do culto de doutrina. E nós chegamos lá com o tema salvação. Que nós estamos estudando lá sobre pecado. E aí nós começamos ontem a palavra salvação. E aí quando a gente está voltando, a gente vai compartilhando dentro do carro, do presbítero, e a gente começou a compartilhar, né? E é uma coisa interessante que a missionária Meire frisou, ela disse assim, pastor, o senhor pode observar, se nós não andarmos na mesma visão que o senhor, atrapalha tudo.
Eu disse, não é que é verdade? Porque o pastor está dizendo para ir para o Novo Aurora. Eu estou dizendo que tem que ir para a África. O pastor está dizendo para nós que é para evangelizar. Eu estou dizendo que é aqui. Vocês entendem? O que Deus estava falando para o povo? Ei. Tudo o que eu ordenar tem que ser cumprido. Tudo o que eu falar tem que ser obedecido. Um povo santo, na qualidade de Israel, não poderia ter mistura, não poderia ter quebra de princípios. Mas foi a mesma coisa de Deus dizer, vai lá e faça tudo errado, porque eles fizeram tudo errado. E é interessante, porque a cobrança de Deus, primeiramente, não foi para o sacerdote. A cobrança de Deus, primeiramente, foi para o povo. Escuta que daqui é bom. Queremos só que o pastor se santifique, mas o restante peca. O restante cai. O restante fica desmantelado. Não. A santidade é para todos. Vocês entendem? Coloquem algo na mente de vocês. Estamos trabalhando com uma unidade. Se um estiver no ato do pecado, ele prejudica todo o corpo. Porque alguém vai dizer assim, olha a comida que é tão sério, gente. Guardem-se muito. Vigie demais. Observe, mas observe muito a sua vida. Porque lá no mundo, o mundo não pensa duas vezes antes de lhe prejudicar. Quando alguém cai da igreja, a primeira coisa que alguém diz assim, é lá da igreja do pastor Leandro. Por isso é que Jesus e Paulo, quando está explicando acerca do julgamento, ele diz mais ou menos isso: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, preste atenção no teu. Porque quem trata com o outro precisa ser tratado também. Você compreende? O mundo não pensa duas vezes antes de lhe julgar. Então presta atenção, por onde anda, com quem fala, o que faz. Porque o mundo não brinca. E pior é que quando chega aos nossos ouvidos, chega tudo errado. Porque além deles aumentarem, pela falta de vigilância nossa. O que é que Jesus disse primeiro? Vigiai e orai. Aí ele diz assim, para que não caiam em tentação. Você compreende isso, gente? Tiago vai dizer que o diabo fica em derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Parece que a gente esqueceu do processo. Ser santo, estar na condição de alguém que é santo, é estar em Cristo e obedecer o que Cristo fala. Não é querer questionar quem somos nós, para querer questionar algo que Cristo falou, ou para querer questionar alguma passagem bíblica. Quem somos nós? Não temos nem o conhecimento, não temos nem a ciência necessária, e não temos nem o poder necessário. Ele sim é onisciente, onipresente e onipotente. Vocês compreenderam? Primeiro, quando ele diz sede santo, como eu sou santo, Deus está dizendo, sejam separados, não sejam igualáveis. E segunda coisa, o que ele estava querendo dizer era assim, não é incompleto, é homens, mulheres, crianças e animais, todos santos. Hein? Pronto. Deus aceitava sacrifício de algum animal com defeito? Então pronto. Respondi a sua questão não. A santidade estava na perfeição. Irmão Zinete, daqui é muito sério, minha irmã.
Se até o animal tinha que ser sem defeito, por que que hoje nós queremos cantar de qualquer jeito? Eu fico vendo, a pessoa é tão despreparada, que até a forma como ele vem no altar, ele demonstra, né, um certo relaxo espiritual. Eu vou ler aqui uma palavrinha, irmão. Vamos ver aqui uma palavrinha. Olha, palavrinha. A palavra de Deus é palavra. Irmão, vou falar aqui uma palavra. Negócio de palavrinha, eu vou ler um textozinho aqui. Irmão, a gente não pode. Olha, amados, eu sempre gosto de explicar isso aqui. Todos vocês não sabem que vão ter oportunidade? Por que você não se prepara? Já vi com uma palavra. Pastor, eu não recebi a oportunidade hoje. Na próxima tu já vem de novo, porque qualquer hora pode ser chamado. Aí o irmão fica, é porque hoje eu nem li, eu nem abri a Bíblia. Olha o relaxo desse crente. Pelo amor de Deus, a gente teria que ter até vergonha de dizer isso. Porque demonstra, irmão, uma falta de interesse bíblico. Você sabe, irmão, não é porque eu sou pastor, não. Eu estou falando porque é algo que eu levo na minha vida. Você sabia que durante a semana, às vezes eu recebo 4, 5 convites para pregar. É toda semana, ou é 4 ou é 5. Todos eu despacho. Porque a minha prioridade é aqui na igreja. Mas você sabia que todo dia eu preparo pregação. Não tem um dia para mim não preparar uma pregação. Porque qualquer hora eu posso chegar numa igreja como visitante e alguém dizer, pastor Leandro, o senhor que vai pregar. Eita, pastor, despreparado. Olha como isso era tão sério, gente. Presta atenção, só para vocês terem ideia disso. A ideia básica da palavra santificação é viver afastado, é viver separado, é viver consagrado totalmente para Deus. Só que não é só isso. Na verdade, a palavra santificação é uma dedicação, é procurar agradar a Deus em tudo. Na maneira de viver, na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de ser. Agora tem crente que como é que ele fala? Olha, comigo eu sou assim. Se quiser gostar de mim também, olha o que ele diz, olha como ele diz. Se quiser gostar de mim também, goste. Se não quiser, amado, tu não vem com esse papo. A santidade te quebra todinho e te refaz todinho. Por isso que eu gosto de Jesus. Ele quebra o teu ego, ele quebra o teu achismo, ele quebra o teu conhecimento. Eu me lembro de um autor, não recordo só o nome dele, mas eu vou pegar o nome dele que é para trazer para vocês. Ele diz assim, ele é um psicólogo e ele trabalhou por muito tempo, ele é até escritor também. Ele trabalhou por muito tempo à procura de quem era Deus. E o maior questionamento dele era tentar responder à pessoa de Deus. Ele chegou na conclusão, está no livro dele. Ele chegou na conclusão de que na verdade Deus é espírito e não pode ser explicado. Se não pode ser explicado, então não pode ser questionado. Não, isso aí eu estava lendo hoje. Mas ele chega a uma conclusão, ele não é evangélico, ele não é cristão. Ele não é cristão, mas ele chega a uma conclusão de que Jesus, ele é tão, mas tão santo, de que Deus é tão santo, mas tão santo, que não pode ser explicado pela mente humana. Achei lindo aquilo, um estudioso concluía isso. Alguém entendeu isso aqui, irmãos? Então quem é santo, ele tem que estar o quê? Separado, não é isso? Como diz o livro de Levítico. Quem é santo, ele precisa estar afastado e consagrado, mas também tem condições. Ele precisa viver uma vida dedicada a Deus com a finalidade de agradá-lo em tudo. Aí olha isso aqui, ó. Tá vendo? Geralmente essas pessoas que são santas são pessoas que não exercem poder próprio. Que eu ainda estava falando da coisa, né? Mas eles são submissos à mão de Deus.
Vocês compreenderam? Se converteu e aceitou Jesus, tem que estar submisso à vontade de Deus. Esse negócio de que eu tenho que fazer, eu sou assim, nada disso. Não tem nada de eu. Tudo é Ele que pode. Amém? Vamos ler um texto muito conhecido aí, 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo de número 17 e 18. (17 e 18). O que ele diz? Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, onde o Espírito está, ali há o quê? Liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Vocês entendem? Essa palavra liberdade não pode ser confundida com a palavra libertinagem. Porque a palavra libertinagem, eu faço o que eu quero. A palavra liberdade, eu sou quem Deus disse que eu sou. Porque como é que é a libertinagem? Você faz o que você quer e tu não dá razão para, tu não dá satisfação para ninguém da tua vida. Não é assim? Aí eu vou para onde eu quero. Você compreende por que muita gente prefere estar fora da igreja do que dentro da igreja? Porque dentro da igreja ele se sente preso. Porque Jesus não compactua com o que ele gosta. Jesus não compactua com as vontades dele. Aí como é que ele fica? Tu pode ver, irmão. Não é todos, eu não estou também generalizando todos. Estou falando que a grande maioria é assim. Quando ele está sentindo que a igreja está cobrando muito dele, que a Bíblia está cobrando muito dele, ele começa logo a encontrar defeito na igreja. Olha, eu não estou mais gostando mais assim da pregação do pastor, não estou mais gostando muito daquela irmã, eu sou mais antes logo sair para não gerar outra coisa. Olha o que ele diz, outra coisa. Não era melhor ele falar a verdade? Eu estou saindo porque eu não aguentei a pressão no mundo. Eu estou saindo porque o meu desejo carnal está sendo maior. Mas ele não admite. Por que ele não admite? Porque sempre o errado quer encontrar culpa em alguém. Aí eu volto de novo o que a irmã Aleluia sempre diz. Só fica na nossa igreja quem tem raiz, porque quem não tem, sai. E eu concordo com ela plenamente. Quem gosta da palavra vai ficar, porque a gente está lendo, ó. A gente está examinando, não é algo que nós estamos falando por conta própria. Mas quem não gosta da palavra e quer viver no seu maior prazer, da sua forma, ele não fica na congregação que prega a realidade. E eu vou logo falar logo aqui a realidade. Só vai subir para o céu quem for santo. Quem não for, porque o passaporte para subir para lá é santidade. O que é que a Bíblia diz? Sem santidade é impossível ver a Deus e agradá-lo. Se tu não for santo. Está vendo? Então, a questão da santidade é uma ordem para qualquer cristão que está na condição de crente em Cristo. Olha aí, vamos ler 1 Tessalonicenses 4. Capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha aí o que diz versículo 2. Pois conhecemos os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. O que Paulo está explicando para a igreja? Se vocês não serem diferentes, vocês vão ser iguais.
se vocês não distanciarem da imoralidade, daquilo que a carne quer, daquilo que a carne deseja, vocês não poderão ser diferentes. É o que está escrito aí em 1 Tessalonicenses 4, versículo 2 e 3. Mas ele diz o que aí? Ele diz: olha, fiquem naquilo que vocês já conhecem. Vocês compreenderam, gente? Então, santidade é contemporânea essa palavra. Agora veja, na visão do Antigo Testamento, a palavra santidade, ela está muito ligada também para a questão dos ofícios. Vejamos isso na questão do sacerdote. Eu vou querer que vocês abram aí rapidinho, Levítico, capítulo 21. Levítico, capítulo 21. Aí já deixa aberto aí, Levítico, capítulo 21. Olha só, como é interessante. Eu frisei aqui algumas coisas que eu vou precisar que vocês anotem. Eu frisei isso aqui. Só quando eu disser assim, anotem, tá vendo? Por enquanto fica me olhando aqui que é para vocês verem. Olha só. O ofício do sacerdote e o ofício dos levitas, eles eram apenas cargos. Compreenderam? Eram apenas cargos. Por exemplo, o pastor, ele é apenas um cargo, ele é apenas um ofício. Mas diante de Deus, o pastor é igual a qualquer pessoa. Só que, claro, quando a gente fala desse ofício, nós estamos falando de uma responsabilidade a mais. Porque Paulo já dizia o seguinte, olha, que os irmãos não desejam ser pastor. Porque a responsabilidade do pastor é muito mais do que qualquer outro crente na igreja. Aí eu vejo hoje, irmãos, desculpa que eu vou falar, mas é real. Aí eu vejo hoje qualquer pessoa sendo consagrada a pastor, abrindo igreja, colocando placa, e o indivíduo, a vida do indivíduo é toda arrebentada, mas é pastor. Não é chamado, é um ofício, é um título. Alguém quis impressionar ele, alguém, quis colocar na mente dele de que ele tem essa chamada, mas não tem, porque pastor, irmã, a gente percebe até na conduta dele. Pastor, a gente percebe na forma como ele ensina, na forma como ele, ele tem aquele amor de ensinar. Então eu queria que vocês anotassem isso aqui. Olha só. O sacerdote, para ele ser sacerdote, ele precisava de 4 coisas. Anote isso. Um sacerdote, para ele ser sacerdote, ele precisava de 4 coisas. Só está aí no capítulo 21 de Levítico. As 4 coisas. Primeiro, eles precisavam de 4 coisas para eles serem sacerdotes. Para eles terem o seu ofício. Primeiro, eles não deviam contaminar-se. Vamos ler aí o versículo 1, 3 e 4. Eles não deviam contaminar-se. Eles não poderiam se contaminar. Vamos ler a Bíblia? O que diz aí no versículo 1, 3 e 4? Levítico. Capítulo 21, é porque eu ia ler aqui na versão hebraica, mas vamos ler logo nesse daqui. Capítulo 21, versículo 1, 3 e 4. O 1 diz: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer. Olha só, o que ele estava dizendo: não pode tocar no cadáver. Agora o versículo 3. O 3 diz o quê?
ou a irmã virgem de dependente dele, por ainda não ter marido, por causa dela, poderá se tornar impura. Eu vou explicar isso aqui, tá vendo? E o versículo 4: não poderá se tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Sabe o que ele estava dizendo? Era mais ou menos daqui, ó. Ainda que ele venha, ou ainda que ele tenha família, ele não pode entrar de nenhuma forma na impureza do lar. Olha como isso aqui era tão sério, gente, que além dessa cobrança de Deus para o sacerdote, que ele não poderia se contaminar, ele não poderia profanar o santo nome do Senhor. Bota aí. Ele não poderia profanar o santo nome do Senhor. Povo de Deus, antes da gente ler isso aqui, vocês se lembram quando a base da Bíblia diz assim, em um dos mandamentos ele diz, não, era mais ou menos isso, né? Que não era para a gente usar o nome de Deus em vão. Vocês lembram aquele contexto lá? Vocês já se perguntaram por que e em qual direção Jesus estava cobrando o povo? Vocês já se perguntaram assim? Paz, será que não pegar o nome de Deus em vão, não usar o nome de Deus em vão? Porque às vezes a gente fica falando assim, ai meu Deus, aí o outro diz assim, olha, não pode usar o nome de Deus em vão. Tu sabia que não tem nada a ver com isso? Não falar o nome de Deus em vão é não profanar o seu nome. Pronto. Agora essa parte aí eu já discordo, tá vendo? De usar o nome de Deus para esses tipos de juramento para afirmar uma palavra. Por isso que eu sempre digo, eu aprendi isso, por exemplo, se tu falou, tu tem que admitir que tu falou. Se tu não falou, admita que tu não falou. Se tu errou, admita que tu errou. E se tu foi verdadeiro, fique com essa palavra, porque tem gente que usa assim, eu juro por Deus, mas para ele ter uma prova de que ele falou a verdade. E ele não precisa. Você entendeu? Às vezes a pessoa usa até o nome de Deus assim, desta forma, como juramento, pela mentira. Eu já vi foi muito aí políticos usando o nome de Deus, dizendo, ó, Deus está no céu, está vendo que eu não roubei. E a conta bancária dele cheio do dinheiro roubado. Então eu entendi isso aqui. Eu pensava também que era usar o nome de Deus assim, aleatório. E não é nada disso. É profanar o nome dele. Pastor, o senhor está pregando isso errado. Vamos ver? Versículo 6, do mesmo capítulo 21. Versículo 6. O que é que diz aí no versículo 6? Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Ofertas de alimento do seu Deus serão santos. Vocês entenderam? Então profanar é quebrar as ordenâncias que Deus tinha dado para eles como base. Isso daqui era muito sério, irmãos. Todos entenderam? Então hoje nós temos que ter muito cuidado, amados. Olha, para dizer assim, eu sou crente. Cuidado, essa palavra pesa. Que testemunho, que base, né? Qual é a conduta? Às vezes a pessoa diz assim, eu sou crente, mas a conduta dele é só de uma pessoa ímpia. E desculpe que eu vou falar, mas é pior do que o ímpio, porque tem ímpio que ele tem uma sinceridade tão grande com Deus, que tem muita coisa que o cristão faz que ele não faz. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, olha, se for para me ser crente, igual esse indivíduo que eu não sou. Porque ele está enganando a igreja. Ele está perdendo tempo. Mas não se preocupe não, nós não. Irmãos, quem é, quem não é, não é. E naquele grande dia Deus há de separar o joio do trigo. O joio poderia até estar junto com o trigo, mas naquele grande dia vai fazer uma separação de quem é para não é. Então quem não é, já se conserte logo aqui, logo, já estou me consertando, diante do Senhor, para aproveitar a oportunidade. Porque, como Paulo disse, o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço.
Mas o mal que eu não queria, isso daí eu pratico. Então, o pecado todo dia quer enraizar. Terceiro, deveriam ser santos para ele. Vamos ler o 7? O 7. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo de Deus. Você entendeu? Ele poderia ter toda a razão para casar, e Deus não proibiu o casamento, mas Deus estava dizendo aqui as condições. Essa mulher, ela não pode ser prostituta. Gente, não tem uma coisa pior, mas pior, do que um sacerdote que tem uma filha prostituta. Você vai já ver isso aqui, vou já falar isso aqui, num texto. Não tem coisa pior do que ele casar com uma mulher que não tem bom testemunho. Olha, isso aqui é tão sério, que, por exemplo, quando a gente olha a palavra sacerdote, a primeira ideia que a gente tem é do pastor, hoje, não é assim? Sacerdote e pastor. Gente, o mundo repara nos nossos filhos em detalhe. A gente cria uma pressão tão grande acerca do filho do pastor, que, por exemplo, o filho do pastor, ele não pode errar, porque o primeiro julgamento é nosso, e é filho do pastor. Ó, por exemplo, um dia, a Miriam, vocês sabem que Miriam, gente, ela é criança, amados. Pelo amor de Deus, a gente não tem que estar olhando Miriam como uma jovem. Miriam é criança. Ela pula, ela grita, ela faz o... Ela é criança, ela tem que viver como criança. Eu ouvi uma pessoa reprimindo ela por ser criança. Meu Deus, a filha do pastor se comporta assim. Querido, tu está falando com uma criança de 3 anos de idade. Tu compreendes aqui? Não pode reprimir porque simplesmente é filho do pastor. Nós temos que ter até prudência em questão a isso, porque algumas palavras, irmãos, ferem a gente. A pessoa querer reprimir uma criança de 3 anos, que já estava fazendo 4, ela tem que viver, ela tem que pular, ela tem vida. Ela não sabe distinguir. Tem gente que, às vezes, Ana, olha até ela com um short, reprime no olhar. Filha do pastor. Que é isso? Pelo amor de Deus. Desde quando um short, uma criança vai matar uma criança de 3 anos? Vai tirar, pelo amor de Deus. Uma criança, sim. E às vezes o olhar da pessoa já é maldoso, ele não se converte. Vocês entendem? Eu sempre digo, amados, e eu estou falando aqui, vai ser publicado daqui a pouco. Eu falo daqui com toda a coragem. A Miriam é crente pelos princípios que é pregado. Agora, quando ela tiver maior de idade, é que ela vai decidir se ela quer continuar pelos princípios ou não. Mas não será culpa nem minha, nem da mãe dela, que nós ensinamos a verdade. Como eu vejo muitos filhos de cantores que são desviados, e a internet, rapaz, quem somos nós, irmão? Quantas dirigentes do ciclo de oração não têm filho desviado e estão orando, e elas clamando a Deus pela vida deles? Eu vou dar aqui um exemplo aqui, rapidinho. Irmã, aleluia, gente. Paulo nunca era para ser desviado pela mãe que ele tem. Se eu tivesse uma mãe nessa qualidade, vocês compreendem isso? Então a gente não pode pegar o pecado dos filhos e colocar a responsabilidade nos pais, porque não é assim. Única. Claro, é do indivíduo. Sim. Sim. Ela vai saber se é isso que ela quer. Ela não é obrigada, por ser filha de pastor, a ter que me acompanhar na igreja. Ela não é obrigada a isso, não. Ela é obrigada enquanto ela está na minha tutela. Sim. E detalhe, muitos filhos de pastores estão oprimidos dentro da igreja, com a igreja, estão lá, não porque querem aceitar, não porque é por causa de Jesus, mas simplesmente por causa da condenação da igreja. Eu conheço muitos.
Então a melhor coisa é o quê? Ensinar, para que não venha a ter nenhum erro. E quarto, tá vendo? Então, no caso aí, eles deveriam casar com mulheres totalmente santas também, não é isso, gente? E detalhe, os sacerdotes tinham que casar com mulheres da mesma família. Isso é interessante. Eles tinham por direito de casar ou com prima, ou com sobrinha, mas que fosse da mesma geração. Sim, correto, com o sobrinho dela, corretíssimo. A Bíblia é muito, rapaz, é muito isso aqui. Vocês compreendem? Agora hoje não, nos dias atuais aí já é, né? Já tem uma discordância em relação a isso. Mas antigamente era assim, para poder não ter mistura. Né? E por último, e ser tratados como os tais. Olha o versículo 8. O que diz aí no versículo 8? Já estamos a caminho de terminar. Versículo 8: considerem-se santos, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considere-o santo, porque eu, o Senhor, que os santifico, sou santo. Está vendo? Ou seja, eles deveriam ser tratados como santos, o que eles eram. Gente, vai ficar muita coisa para ser falado na próxima semana. Muita coisa. O quarto, e ser tratados como tais. Gente, então na próxima semana a gente continua, porque o horário já foi. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam hoje? Foi muito bom, né, irmãos? Foi muito bom, tá bom? E pode fazer, minha filhota. Certo. Sim. Respondeu. Aqueles que morreram com Cristo. Sim. Sim. Pronto. Olha, tem dois tipos de visões para isso aqui. Para isso que a senhora perguntou, tem dois tipos de visão. Tem algumas pessoas que direcionam essa mesma mensagem, esse mesmo termo, para aqueles que morreram sem Cristo, que estavam relacionados ao Antigo Testamento, e outros estudiosos garantem que essa versão está vinculada a quem morreu com Cristo durante este período do ministério dele. Eu vou mais na segunda, porque se a senhora observar, eu queria que a senhora refizesse a leitura. Leia aí de novo. Pronto, tá vendo? Se a senhora perceber bem gradativo os termos que se utiliza, não se vê íncula para quem não conhece, se vê íncula para quem morreu com Cristo, aceitando a Ele, porque a palavra santo só poderia ser vinculado para quem morreu com Cristo. Amém? Mas eu creio, irmã Graça, que nós vamos responder muito mais isso a caminho, porque tem muita coisa, gente. Nós já chegamos, só para vocês terem uma ideia, de todo estudo, tu sabe quanto por cento a gente falou hoje? 15%. De todo estudo, nós falamos só 15%. Então vocês já fiquem atentos para quarta-feira que vem, porque vai ser tremendo. Está vendo? E nós vamos entrar na questão do sacerdote mesmo, como é que era essa cobrança para o sacerdote, para poder a gente ir para o Novo Testamento e entender a palavra santidade. Amém? Glória a Deus. Amados, olha, amanhã nós temos culto na congregação Coroadinho. Tá vendo? Amanhã é culto de ciclo de oração. E quem vai estar ministrando a palavra amanhã é a nossa querida irmã Marinilde, que vai ministrar a palavra lá. E aí sexta-feira, né, irmãos? Aqui é com o diácono Edenilson, que vai estar ministrando a palavra, irmãos. E no sábado, às 18h15, quem quiser ir para a ação, dessa vez nós estamos indo com 200 copos de sopão, tá vendo? De sopa não, aliás, de caldo de ovos, desculpa. De caldo de ovos, estamos indo também com 200 pães. Essa ação agora será uma das maiores que a gente já fez, porque geralmente a gente leva 100 e faz a entrega.
Dessa vez nós vamos fazer 200, porque nós vamos fazer os intercâmbios. Toda a equipe vai para o Socorrão 2, entregou os 100, sai de lá e vai para o Socorrão 1. Entendeu? Aí se não concluir no Socorrão 1, vai para o centro, para a parte da Deodoro. Mas irmãos, eu aproveito a oportunidade assim, e já peço que, por exemplo, vocês que não vêm para o culto da mocidade, que a gente vá. Ok? Vai estar 3 carros disponíveis aqui. Então, vamos lá, vamos ajudar nesta obra. Porque eu sempre digo, irmãos, a obra é de Deus. Não é de um grupo, a obra é de Deus. Então, às vezes a gente diz assim, mas eu não vou não, porque o grupo já está... Não, irmãos, todos nós vamos. Quem quiser ir, já está feito o convite. Porque eu acredito, irmãos, que nós precisamos fazer a obra do Senhor. Eu digo que eu estou com uma sede que você nem imagina. Que culto foi aquele do Novo Aurora? 5 almas para Jesus. Que culto, gente. Gente, eu me senti o homem mais feliz da terra naquele momento, quando eu vi aquelas 5 almas, 4 almas, né? 4. 5 com a criança que estava no colo. Não é? Mas eu me senti tão feliz com aquelas almas que aceitaram Jesus que vocês não imaginam. Ver que valeu a pena todo o esforço. 4. Não, é 4. Não. Lisandra, a irmã dela, o marido e ainda tinha uma criança, aí por isso que é 5. 6, 7, 10. Olha, eu não estou entendendo você. Está entendendo? Será que tu está com os olhos espirituais mesmo, né, gente? Foi mais profundo. Então, conclusão, 6. 6 pessoas aceitaram Jesus, né? Da forma como ela viu aí. Mas, gente, isso é interessante, é a obra. Agora eu queria convocar a igreja, porque a partir do dia 1º de julho, nós vamos começar um grande jejum em prol da nossa festividade aqui na igreja. E aí me surgiu já uma outra ideia. Já uma outra ideia que eu vou colocar em prática. Daqui a um mês nós vamos fazer um novo mega culto lá no Novo Aurora. Daqui a um mês nós vamos fazer um outro mega culto. Agora dessa vez Deus já me revelou o local. Sabe onde vai ser? Lá onde eles fizeram bem na entrada, né? Que eu vi ali, fizeram ali uma cruzada. E nós vamos fazer também mais uma. Gente, é assim. Nós não temos que olhar dessa forma assim. No mesmo lugar que a igreja... Irmão, não é o reino de Deus? Não é a obra do Senhor? Então a gente só está acompanhando as igrejas e vamos seguir para pregar o evangelho. Aí nós vamos fazer dessa vez com entrega de cesta básica. Vamos fazer uma coisa, né? Com um palco. Vamos até alugar um palco para lá. Entendeu? Nesse dia vai ser tremendo, irmão. É investimento na obra de Deus. Para que palco? Para quê? Se o diabo, o mundo faz com palco, com banda e tudo, por que o cristão não pode fazer, irmão? Isso não é vaidade não, e daí é para pregar o evangelho de Cristo. Nós vamos botar um sonzão lá para tremer, para abalar o Novo Aurora. Que você já sabe que minha voz abala até sem microfone, imagina com microfone. Foi lindo o culto de lá, foi lindo, tá vendo? Então vamos ficar de pé, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos fazer a oração encerrando. Pedimos nessa noite para a irmã Alzilene fazer a oração encerrando. E aí depois eu dou a bênção apostólica, irmãos. Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz, amém? Soberano e eterno Deus, Pai de misericórdia, diante da Tua maravilhosa presença nesta noite, tão somente, Pai, queremos Te agradecer por mais um culto, Senhor, que aqui, Senhor, foi ministrado, Senhor, e ensinado a Tua palavra. Deus amado, Deus santo, obrigado, meu Deus, por ter nos ensinado, por ter usado, Senhor, o Teu Filho, Senhor, para nos, Senhor, trazer o entendimento, Senhor, da Tua palavra. Deus amado, Deus santo, somos gratos, meu Deus, por mais um conhecimento que vamos sair daqui, Senhor, impactados, Senhor, com a Tua palavra. E nesta noite, Senhor, queremos, Pai, tão somente Te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos como o Teu nome. Deus amado, Deus santo, leva o Teu povo para casa, debaixo, Senhor, da Tua graça, nos livrando, Senhor, de todo o mal. Deus amado, Deus santo, abençoa, Senhor, a Tua amada igreja. Nós oramos, Senhor, e desde já, Senhor, Te agradecemos por todas as coisas,
coisas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Deus, somos gratos, meu Deus, por mais um dia em Tua presença. Queremos, Senhor, tão somente Te agradecer. É o que nós Te pedimos, Senhor, e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha, irmãos, e um outro aviso rapidão para a gente dar a bênção apostólica. Domingo que vem, agora, nós já começamos a nova etapa da Escola Bíblica Dominical. Ela é toda especial, simplesmente porque nós vamos trabalhar ministério por ministério. Começando pelo de obreiro, aí nós vamos esmiuçar o que é um obreiro, depois vamos para o diácono, vamos esmiuçar o que é o diácono, depois presbítero, missionário, pastor, ok? E aí eu convido você para participar, porque vai ser tremendo, vai ser muito bom, porque às vezes, irmão, a gente quer consagrar e o irmão não sabe o que é, ele precisa saber porque que ele vai exercer, né, naquele cargo, naquele ofício, amém? Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga comigo, amém. Está encerrado o culto, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.